Olá! O programa de hoje abre as portas para a poesia. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim. Chocolate se aprende na infância. E agora, José? Você já deve ter ouvido pelo menos um dos trechos desses versos, mas você sabe quem é o autor? Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da poesia do século XX. Você vai conhecer na edição de hoje a vida e obra desse grande autor. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902, em Itabira, interior de Minas Gerais, que na época se chamava Itabira de Mato Dentro. No início da década de 20, teve a sua primeira experiência como escritor em Belo Horizonte, quando começou a publicar artigos no jornal Diário de Minas. Por influência da família, em 1925, se formou em farmácia, mas nunca exerceu a profissão. No mesmo ano, funda a Revista para divulgar o modernismo no Brasil. Em 1928, publicou No Meio do Caminho, poesia criticada na época pela repetição de palavras. O primeiro livro, Alguma Poesia, veio em 1930. Ao longo da carreira, escreveu livros em prosa, poemas, contos e crônicas. Morreu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Reveja no primeiro bloco do programa a conversa que eu tive com Alexandre Pilati e Gustavo Dourado. Ele é autor de 16 livros e centenas de histórias em cordel. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e hoje para falar da obra desse grande autor da literatura brasileira, o poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele renovou a literatura sobre vários aspectos, era um poeta muito versátil e fez parte da segunda fase do modernismo, com a pedra no meio do caminho. Sim, o Drummond inicialmente era um rebelde, então ele questionou muito tudo aquilo que se vivia no Brasil no final dos anos 20, dos anos 30, o coronelismo, a ditadura Vargas, né? E o Drummond colocou lá, havia uma pedra, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. Então isso, ele cunhou essa frase poética que revolucionou, né? Ele ficou também mais conhecido por causa desse poema. Então essa pedra pode significar tudo, ela era política, ela cultural, ou seja, ele removeu essa pedra e conseguiu, com a alquimia da palavra, do verso, encontrar o santo graal da literatura, né? Carlos Drummond de Andrade. Então, essa pedra precisa, de vez em quando surgem essas pedras no meio do caminho e nós temos que remover. E o Carlos Drummond de Andrade removeu a pedra por meio da poesia, né? E nós temos que remover as pedras dos nossos caminhos todos os dias. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E nós temos vários outros também poemas que quem está em casa às vezes, não conheço muito a obra de Carlos Drummond, mas conhece sim, porque a gente tem. E agora José, a quadrilha, isso, né? Tem mais alguns poemas para quem está querendo conhecer um pouquinho mais a obra de Drummond. Qual que é a porta de entrada? Olha, a porta de entrada dele é o Claro Enigma, né? E ele coloca essa questão da quadrilha, né? Que é um termo bem atual em todos os sentidos. Eu acho que toda a obra dele é importante. E também, por exemplo, o Corpo, né? Corpo, que é uma obra recente, foi O Amor Natural, Esquecer para Lembrar. E lembrar também que o Drummond não foi apenas poeta, ele, além de coisa, ele também era contista e cronista, né? E pesquisador também, até genealogista. Servidor público também. Servidor público, ele foi do Ministério da Educação, né?
e teve um papel muito importante dentro também do serviço público e ajudou também a construir, a lançar vários outros escritores poetas. Teve uma relação de amizade muito forte com Mário de Andrade, com Cecília Meirelles, com Clarice Lispector, né? Fizeram parte do modernismo também. Do modernismo. Todos esses a segunda geração do modernismo, a partir de Carlos Drummond de Andrade, né? Esses foram fundamentais para a modernização da literatura brasileira. João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa, que também era um grande amigo do Carlos Drummond de Andrade. E grande autor que você teve a oportunidade de entregar pessoalmente um cordel feito em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Me conta como é que foi esse encontro. Não foi só um, vocês tiveram vários encontros no Rio de Janeiro, né? Foram 3 encontros. Primeiro, né, eu tive conhecimento da obra do Carlos Drummond de Andrade a partir dos 11 anos de idade, e nos anos 80 eu era estudante da UNB e tive a oportunidade de conhecê-lo pelo primo, também escritor, o Altran Dourado, que ganhou o prêmio Goethe e o prêmio Camões de literatura, e era muito recomendado e reconhecido, e eles eram colegas de Minas Gerais, também por indicação do professor Cassiano Nunes, que era da Universidade de Brasília. E o Drummond me recebeu muito bem porque ele gostava muito de cordel. Poucos sabem desse aspecto da biografia do Carlos Drummond de Andrade. Ele era cordelista, ele gostava muito, ele pesquisava. E como é que foi esse cordel? O que você escreveu ali? Era sobre a história dele? Foi uma homenagem? Na verdade, é um pupurri que eu faço com a vida e a obra dele, principalmente os livros e as fases do trabalho dele, né? E eu pus esse cordel no livro Cordelos, onde eu conto a história de 50 autores da literatura brasileira e portuguesa e conto um pouco sobre o Carlos Drummond de Andrade, que eu já tinha feito nos anos 80 e ele tinha gostado. Eu aperfeiçoei alguma coisa, mas o básico está ali, né? A essência do que eu li para ele está no livro Cordelos. Eu quero que você leia esse trechinho para a gente. Carlos Drummond de Andrade. O poeta lapidou a pedra, a palavra Minas por inteiro, a puta, a morte a cavalo, casa, morte do leiteiro, Carlos Drummond de Andrade, bom dia, amante brasileiro. Poeta do meio do caminho, para o que der e vier, alguma poesia, infância, numa cidadezinha qualquer, Carlos Drummond de Andrade, quadrilha, pintor de mulher, mundo grande, nudez bela, esquecer para lembrar, os ombros suportam o mundo, sou fazendeiro do ar, boitempo a rosa do povo, num galope à beira-mar. José, sentimento do mundo, vence o medo o lutador, os mortos de sobrecasaca, Drummond, vate criador, além da terra, além do céu, reconhecimento do amor. A Luiz Maurício Infante, primeiro conto, legado, os últimos dias na memória, viola de bolso toca o gado, a Carlos Drummond de Andrade, o nosso muito obrigado. Amor, um sinal estranho, amor tórrido, amor brando, viver amor e o seu tempo, aqui agora, até quando? Não se mate, salve o boi, amar se aprende amando. Viva Carlos Drummond de Andrade! E Drummond era super erudito e usava de uma linguagem popular muito simples. Isso provocou um rebuliço na época, né? E acho que era difícil para ele também traduzir essa forma. Sim, eu acho que o grande foco, digamos assim, da pesquisa linguística, literária e poética do Drummond, eu acho que tem a ver com esse alcance de uma simplicidade na comunicação do poema. E é uma coisa que é muito interessante sublinhar, porque isso estabelece claramente uma relação entre o Drummond e o primeiro modernismo, né? O primeiro modernismo teve como, entre as missões que ele se propôs, aquela corrente de autores do primeiro modernismo, com Mário de Andrade à frente, ela se propõe uma coisa importante, que é renovar a linguagem literária brasileira através do uso, digamos assim, de um português não oficial, né? Ou de um português que a gente poderia chamar de popular.
Acontece que, embora haja muitas conquistas interessantes nesse campo, no primeiro modernismo, com Oswald especialmente, com o próprio Mário de Andrade, com Manuel Bandeira, existem muitas conquistas nesse sentido, mas também existe um pouco, em algumas dessas realizações, um pouco de trava assim, artificialista, né? Em algumas dessas realizações, não em todas, evidentemente. O que eu acho que o Drummond consegue fazer é aprender com esses poetas, né? Especialmente aprender a lição do Mário de Andrade, com quem ele tinha uma ligação muito forte, né? E consegue aprender esse desejo de falar em brasileiro, digamos assim, né? Usar um português brasileiro para se comunicar através da poesia, mas ao mesmo tempo fazer isso com uma naturalidade que eu acho que poucos conseguiram. Então, quando o Drummond escreve alguns dos seus poemas, como por exemplo No Meio do Caminho, como o próprio poema de Sete Faces, como José, uma série de poemas em que a gente pode perceber um conjunto de frases, um conjunto de versos que vão ser repetidos pela população brasileira, ainda que não conheçam a obra do Drummond. Porque ele conseguiu atingir, além de ter essa capacidade de traduzir questões, digamos assim, de uma complexidade muito grande e que ele vai resgatar em toda uma cultura erudita que ele dominava, ele consegue traduzir isso para uma linguagem que é comunicativa, mas que não soa como artifício, que soa com uma naturalidade que é pouco comum em poetas da envergadura e da cultura dele. E com a quadrilha, né, que também é muito famoso, ele inaugura uma certa poesia anticonvencional? É muito complexo, porque assim, é uma poesia anticonvencional, mas é uma poesia que, ao mesmo tempo, abre um espaço para um certo conforto. Então, você lida com aquela anticonvencionalidade, mas não com uma reação de repulsa imediatamente. Você é despertado na sua curiosidade, você é instigado a continuar lendo, né? Porque o Drummond também, isso é uma coisa que não se fala muito, mas o Drummond é um grande construtor de personagens. Isso, por exemplo, no poema Quadrilha, que é um poema pequeno, né, reduzido, ali você tem em poucos versos a constituição de toda uma história de encontros e desencontros amorosos, né, cuja metáfora principal é a da quadrilha, do entrelaçamento dos pares, né, que na verdade não se entrelaçam, nenhuma história dá certo ali. Mas é um poema que revela essa capacidade dele de, em poucas palavras, em poucas pinceladas, construir os caracteres. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se. Lili casou-se com J. Pinto Fernandes e não tinha entrado na história. Daqui a pouco, 2 entrevistas sobre um dos maiores escritores brasileiros, criador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, o precursor do realismo no Brasil. Estamos de volta com o programa Iluminuras sobre grandes autores brasileiros. Neste segundo bloco, o precursor do realismo no Brasil, criador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. Eu estive recentemente no Museu da Imprensa Nacional, em Brasília, que abriga o prelo usado por Machado, que é uma máquina antiga que era utilizada para impressão de revistas e jornais. Aqui em Brasília, nós temos todo esse acervo do Machado de Assis aqui no Museu da Imprensa, onde Machado de Assis deu seus primeiros passos como aprendiz de tipógrafo. Então, ele era auxiliar de tipógrafo. Então, de 1856 a 1858, ele trabalhou nessa máquina e teve como diretor-geral Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias. Machado de Assis teve uma segunda passagem pela Imprensa Nacional, de 1867 até 1874, como assistente do diretor do Diário Oficial.
E o interessante é que todo esse material veio para o Museu da Imprensa, que foi inaugurado em 1982, oriundo do Rio de Janeiro, quando a imprensa foi transferida para cá em 1960. Nós temos todo esse acervo de Machado de Assis, temos um quadro, nós temos um busto em papel machê de Machado de Assis, nós temos livros, cédulas, moedas e outros artefatos que contam a história de Machado de Assis como servidor público. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Morreu em 29 de setembro de 1908. Negro, de origem humilde, passou sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Perdeu sua mãe na infância e foi criado pela madrasta. Superou todas as dificuldades da época e se tornou um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Escreveu 10 romances, 200 contos, poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Em geral, suas obras apresentam frases curtas e incisivas, repletas de humor, reflexão e ironia. Conversei com o doutor em literatura Pedro Couto e com o escritor e defensor público José Almeida Júnior. Confira. Tenho a impressão de que os grandes escritores, eles, em sua literatura, trazem uma coisa meio mágica na maneira em que escrevem. Isso faz com que o leitor perceba muitas coisas escondidas. E à medida que vai lendo essas coisas escondidas, vai se deparando com um teor e também uma forma muito profunda que diz sobre a vida, inclusive. Ler um bom autor, e Machado de Assis é o nosso melhor autor, faz com que a gente veja a própria vida a partir de uma outra lente, a partir de um outro modo. Como um homem negro que tinha epilepsia, gago, vem de uma família muito humilde, conseguiu essa notoriedade toda? Porque certo. Outros contemporâneos não conseguiram atingir o respeito que Machado conseguiu na época, né? Se a gente compara Machado, por exemplo, com Lima Barreto, ambos escritores negros, a gente vê que o destino reservou a cada um desses escritores um fim bem diferente. Porque Machado de Assis já era reconhecido em vida como o maior escritor brasileiro, circulava muito bem na sociedade brasileira, na alta sociedade brasileira, mesmo sendo negro. Enquanto que Lima Barreto, por exemplo, vai morrer num hospício, vai chegar a ser internado. Então, quer dizer que, na sociedade brasileira, o dispositivo da raça, ele é fundamental para entender o caminho de um escritor. É fato de que Machado foi embranquecido e, talvez nesse sentido, digamos que social, tenha sido lido mais ligado a uma espécie de branquitude. Não é à toa que, assim, tem sido representado. A literatura de Machado de Assis, ela tem uma grande capacidade de mostrar coisas, nesse discurso irônico, misterioso e também até lúdico, consegue mostrar coisas que estão meio escondidas na nossa sociedade. E ler Machado de Assis faz com que a gente perceba coisas que tendem a se ocultar socialmente e até mesmo esteticamente. Os romances, até mesmo a poesia do Machado, isso faz com que a gente consiga ver coisas que não estão aí explícitas. Então, o olhar que Machado de Assis traz para a gente sobre nós mesmos, sobre o nosso país, é extremamente moderno e atual. O melhor jeito para se começar a ler Machado de Assis seja pelos contos. Até pela brevidade, pela extensão menor, a gente acaba tendo uma fluência maior para se ler os contos. O conto A Cartomante, do Machado de Assis, é um conto ligeiro, rápido, de poucas páginas, mas que vai colocar uma situação de um triângulo amoroso, portanto de um adultério. E é uma situação entre amigos de infância. A literatura toda machadiana se passa no Rio de Janeiro. E o curioso é que nesse conto, que se chama Cartomante, porque esse casal adúltero, uma das personagens vai se consultar a uma cartomante
para que a cartomante diga ou preveja se a situação é sabida por outras pessoas. Inclusive, se passa por uma determinada rua do Rio de Janeiro, na época a Rua da Guarda Velha, e tem que haver toda uma descrição para que as pessoas não percebam que a mulher não está acompanhada de seu marido, mas sim de um outro homem. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado, Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada até que a mãe lhe arranjou um emprego público. Vai se descrevendo e se narrando a convivência entre esses 3 personagens e como que eles vão cada vez se aproximando mais na intimidade. E Camilo começa a frequentar a casa do casal e, enfim, o que acontece é uma traição. Mas o final desse conto, e eu não vou dizer porque é um grande spoiler, ele merece ser lido. Você é autor de um livro que faz uma homenagem, digamos assim, ousada e incomum a Machado de Assis, que é O Homem que Odiava Machado de Assis. Queria que você começasse explicando para a gente que homem é esse. Meu personagem é da aristocracia, né? Ele é filho de um grande produtor de café, e Machado de Assis era um mestiço agregado da chácara do Livramento. O Morro, na verdade, era uma grande chácara, e que tinha uma matriarca, Dona Maria José, que acolheu Machado de Assis e a família dele. E no meu livro, os 2 personagens vivem as turras na infância, e meu personagem vai para Portugal, que era um caminho natural para os filhos de cafeicultores, ia para a Europa estudar, e lá na Europa ele conhece Carolina. Então ele se relaciona com Carolina, ele abandona Carolina, Carolina vem para o Brasil com mais de 30 anos por causa de uma promessa de casamento não cumprida. E quando ela volta para o Brasil, meu personagem pouco depois volta para o Brasil também, para cuidar até dos negócios do pai, e ele reencontra Machado de Assis casado com Carolina, um inimigo, um desafeto da infância, junto com um relacionamento que ele teve e abandonou. Então, o livro transcorre por aí, nessa relação sempre conflituosa de Machado de Assis com o homem que o odiava, né? Quando eu escrevo o meu livro, eu tenho sempre a ideia de que ele é um livro de ficção, né? Então, embora eu tente manter a verossimilhança com fatos reais, eu procuro fazer eu gosto de mexer na história, contar a minha própria versão da história, da chamada história oficial. Mas, especificamente no nome que eu odiava Machado de Assis, eu respeitei a cronologia. E teve um fato que foi muito importante para o livro, que acho que deu uma nova vida também, que foi a capa do livro, né? A foto de Machado de Assis. Meu livro já estava pronto na gráfica, com a foto de Machado de Assis, a foto oficial, aquela foto clássica dele já maduro, né, barba, mas ele branco, né? Durante o processo de produção do livro, na gráfica, saiu a campanha Machado de Assis Real, que era uma nova imagem de Machado de Assis negro. E nós conseguimos interromper o processo de produção e por muito pouco nós conseguimos incluir essa foto na capa. Então foi o primeiro livro que saiu com a capa de Machado de Assis negro. E isso foi muito importante para o livro. Nós estamos aqui no Museu da Imprensa Nacional em Brasília e nós temos o prelo usado por Machado de Assis. Você contava para a gente aqui que tem histórias sobre esse período, né? Tem. Por favor, divida conosco. Machado trabalhou como ajudante de tipógrafo na época chamada Tipografia Nacional. O diretor era Manuel Antônio de Almeida, o autor do Memórias do Sargento de Milícia. E corria uma história na época de que Machado de Assis era um funcionário relapso na tipografia, que cometia muitos erros. E foi feita uma queixa desses erros para o diretor da Tipografia Nacional. Mas quando chegou nessa reunião, na sala do diretor, o diretor reconheceu o pequeno Machado, o jovem Machado, da loja de Paula Brito, onde eles discutiam sobre literatura, e Machado de Assis começou a falar com ele a respeito de Memórias do Sargento de Milícia. Então, o que era para ser uma bronca, acabou sendo o início de uma amizade que levaria até o fim da vida de Manuel Antônio de Almeida. O Iluminuras de hoje fica por aqui.
Nesta edição, você revisitou os programas sobre Carlos Drummond de Andrade e Machado de Assis. Na próxima semana, o tema é literatura infantil. Até lá!